Dizem que nas montanhas dos Andes o frio não é o único que mata. Há coisas antigas que habitam o vento fino das alturas, espíritos que não conhecem o tempo e que se alimentam daquilo que os homens carregam nos ossos: calor, vida e lembranças. Essa é a história do que vi, ou talvez do que nunca mais consegui deixar de ver, nos confins do altiplano peruano. Meu nome é Esteban Quiroga e trabalho como geólogo para uma mineradora chilena. No inverno passado, nossa equipe foi enviada para aliviar um trecho isolado da cordilheira na fronteira entre Peru e Bolívia. A vila mais próxima chamava Pumalacta, um amontoado de casas de pedra que parecia suspenso entre o céu e a terra, esquecido por mapas oficiais. Era uma daquelas localidades onde a modernidade nunca se atreveu a chegar por completo. Não havia energia elétrica, apenas velas e lampiões. Chegamos após 2 dias subindo trilhas estreitas, com a neve cortando o rosto e o ar, rarefeito queimando os pulmões. Os moradores eram poucos e silenciosos. Falavam um quichua misturado ao espanhol e nos olhavam com desconfiança. Quando perguntamos sobre a caverna que pretendíamos mapear, um velho respondeu com a voz rouca: "As bocas da manhã não dormem. Se abrirem, vocês não voltam." O intérprete tentou arrancar mais informações, mas eles se fecharam em silêncio. A vila parecia viver sob uma regra não escrita: não mencionar o que habitava além das pedras. No primeiro jantar, um guia local chamado Mariano nos acompanhou. Era um homem de meia idade, pele curtida pelo frio e olhos inquietos. Enquanto os demais comiam, ele apenas mexia o alimento no prato. Quando perguntei sobre a fenda que íamos explorar, ele desviou o olhar. "Essa montanha é dele. Seu pai caminha quando a terra respira." Ri tentando aliviar o peso da conversa. "Seu pai? O diabo andino?" Ele franziu. "Não o chame de diabo. O diabo é cristão. Seu pai é mais velho do que qualquer igreja." Deveria ter prestado atenção nesse detalhe. No dia seguinte, encontramos a entrada de uma fenda que não constava em nenhum mapa. Era larga o bastante para o homem passar, mas o ar que saía dali era quente, quente no coração de um inverno glacial. O engenheiro-chefe, Salazar, decidiu que seria o ponto de exploração. As paredes ao redor tinham marcas estranhas, como arranhões em espiral, mas muito simétricos para serem obra do acaso. Mariano se recusou a descer. Ele ficou parado diante da fenda, segurando um pequeno amuleto de pedra negra. "Se entrarem, não levem nada, nem pedra nem ossos, e acima de tudo não respondam se a montanha chamar." Ri de novo. Éramos homens de ciência, e homens de ciência não costumam rir antes de desaparecer. Nos primeiros dias de exploração nada parecia incomum, além do calor vindo das profundezas. As análises mostravam anomalias magnéticas, o que já era intrigante, mas então começaram os sonhos. Primeiro Salazar sonhou que caminhava descalço sobre pedras vermelhas, ouvindo vozes cantando seu nome. Depois Morales, o fotógrafo, acordou gritando que alguém estava arranhando a lona da barraca. Quando fomos verificar, não havia nada, mas as pedras estavam mornas, como se algo as tivesse esquecido por dentro. No dia seguinte, encontrei a parede recém-riscada, com as mesmas espirais, mas agora formando um rosto tosco, com chifres curvados para baixo. A tensão começou a correr na equipe. 2 funcionários queriam desistir, mas Salazar insistia em continuar. "São só lendas", dizia. "Vamos fazer história com essa descoberta." Naquela noite, acordei com o vento quente passando pela barraca. Era impossível. Lá fora a temperatura estava perto de 10 graus negativos. Ouvi passos descalços. Então, a voz de minha mãe: "Esteban, hijo, minha mãe morreu há 12 anos." Mesmo assim, o chamado soou tão real que por um instante minha mão tocou o zíper da barraca. Lembrei do aviso: "Não responda se chamarem seu nome." Fiquei imóvel, suando frio. Na manhã seguinte, Mariana havia sumido. Encontramos apenas suas pegadas indo em direção à fenda, descalço, apesar do frio. Ele deixou para trás a manta e o amuleto de pedra. Peguei-o por instinto e senti o pulsar quente na minha mão.
quase queimando. O velho da vila, que veio nos buscar com os experimentos, empalideceu ao ver o objeto. Você tocou nisso? Então ele já sabe o seu cheiro. Naquela noite, o vento soprou novamente, trazendo um som que não era bem um canto, mas um rosnado rítmico, como tambores no subsolo. Alguns da equipe começaram a falar sozinho, outros simplesmente sumiram, deixando para trás botas e ferramentas. No 8º dia, Salazar decidiu descer sozinho para as galerias mais profundas. Eu o segui, por medo de deixá-lo ir sem apoio. Descemos cerca de 50 metros quando ouvimos um som de arranhar. Não vindo de uma parede, mas de todas, como se a rocha respirasse. A luz da lanterna revelou algo movendo-se mais adiante, um vulto agachado, pernas lhama e braços humanos longos demais, terminando em dedos pontiagudos. No rosto, uma máscara de pedra rachada, e dos lados delas 2 chifres que quase tocavam o chão. Ele não se moveu, apenas respirava. Cada sopro cheirava a enxofre e cobre queimado. Salazar deu um passo à frente e murmurou algo que não entendi. Eu gritei. A criatura ergueu a cabeça e tudo ficou quente, sufocante, como se estivéssemos dentro de um forno. Então ela se desfez em poeira escura. Quando voltamos, 3 barracas estavam vazias. Restavam apenas 4 de nós. As bússolas giravam sem parar, os rádios só chiavam. A comida azedou em uma noite, a água ficou turva. Tentamos sair, mas o caminho parecia mudar. Marcos havíamos deixado sumiam ou surgiam em lugares errados. No 10º dia, um dos homens correu em direção ao penhasco, rindo e se atirou. Outro começou a cantarolar uma melodia infantil em Quixuá, mesmo não falando a língua. E eu comecei a ouvir cada vez mais vozes conhecidas, todas mortas. No 10º dia, vimos as luzes de Puma Lacta ao longe. Corremos até ela. As casas estavam lá, as fogueiras acesas, mas não havia ninguém. As portas estavam abertas, a comida ainda quente sobre as mesas, como se todos tivessem saído segundos antes. No centro da vila, encontramos marcas circulares queimadas na neve, e no meio delas, o mesmo rosto com chifres desenhado em cinzas. A noite caiu rápido, então vieram os passos. Não vimos ninguém. Apenas sombras alongadas demais, movendo-se contra o vento. Fugi sozinho no 12º dia. Não lembro mais o caminho, só lembro do som. O vento quente, agora sussurrando não só meu nome, mas pedindo que eu voltasse. Caminhei por horas, talvez dias. Fui encontrado por pastores a quilômetros dali, delirando, com queimaduras nos pés e o amuleto de pedra grudado à minha pele. Nunca mais vi meus companheiros. Escrevo isso em Santiago, trancado, há semanas sem dormir direito. Às vezes, no silêncio da madrugada, ainda ouço o vento mudando de direção. Junto dele, a respiração quente que não deveria existir. Eles dizem que seu pai é apenas um espírito mineiro, um guardião das riquezas do subsolo. Mas eu sei a verdade. Ele não guarda o ouro, ele guarda o que é nosso. A vontade de voltar. Se um dia você for às montanhas e sentir o vento quente no frio da noite, não responda quando chamarem seu nome.